É, Jornalatiza essa desafiosa. Amém, Letícia? Amém, amém, glória a Deus. Eu cumprimento essa linda e amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor. Minha amada, seja bem-vinda. Agradeço pela acolhida. Estou aqui me organizando aqui com o meu note, mas já está tudo certo. Só vou dar uma arrumada aqui nesse. Aí, agora sim. Então, como agradeço pelo carinho, que sala mais carinhosa e amorosa. Aleluia. Então, como sempre, né, eu preparei algo via PowerPoint, então eu vou pedir licença para as irmãs para poder estar abrindo aqui a minha pasta de arquivo, para poder já estar compartilhando, amém? Só um instante, para me organizar aqui. Assim, acho que assim fica bem, para todos acompanharem. Aqui está, né, o nosso post, nosso lindo post, feito com tanto carinho, né, ficou tão bonito esse post com esse convite, e graças a Deus por essa oportunidade. Eu sei que, né, já foi feita uma oração, mas eu gostaria de pedir à igreja que, mais uma vez, fechasse os seus olhos e nos colocasse em sintonia com o nosso Deus, Pai Todo-Criador, Todo-Poderoso, nosso Criador Todo-Poderoso, e que derramasse a sua unção de graça. Eu preparei um material com muitas informações, mas de nada vale as informações que eu passar se não tiver a graça transformadora, a graça capacitadora, em forma da unção do Senhor, que prepara o terreno de cada coração para receber essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para transmitir à amada igreja. Amém? Que Deus continue conosco, o Espírito Santo continue na direção, nos dando graça. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aqui eu vi, né, que nossa sala já está tão linda, tanta gente bonita nesse grupo, mesmo sem eu ver o rosto de muitos, eu sei que a beleza está na graça, na unção que o Senhor dá. Que povo lindo! Mas especialmente quero cumprimentar algumas amigas minhas que estão nessa sala, como a pastora Selma. Eu sou de Pedra Preta, né? Mato Grosso, uma cidadezinha. Não é uma qualquer, porque é a cidade onde eu moro e onde eu amo morar aqui, e louvo a Deus por essa cidade. A pastora Selma é de Rondonópolis, está também conosco. A minha querida irmã Zanilta, irmã de fé, aqui de Pedra Preta, também já vi que está também conosco, a irmã Marinilva, de uma cidade aqui de perto, né? Não tão perto, mas um pouco mais longinho, chamada Jaciara. Que bom te ver aqui conosco, irmã Marinilva, somando em fé. A irmã Rosana também vi, a irmã Rosana é aqui de Pedra Preta, nós estamos sempre juntas, fazendo a obra, compartilhando nossas experiências, ouvindo a palavra de Deus. Eu não sei se deixei de cumprimentar mais alguém das minhas convidadas especiais daqui, porque todas são especiais, né? Porque todas foram convidadas pelo Espírito Santo. Não é por acaso que você está aqui, você não está atendendo o meu convite, nem da irmã Luzimar, mas um convite da parte do Senhor.
Aqui coloquei como título, irmãs, Casamento, Propósito Divino. E, né, em cima do nosso tema, Deus uniu, ninguém separa. Perceba que é uma ordenança. Nós vamos falar sobre essa mensagem para casais, embora pareça-me que a maioria aqui são varoas, né? Talvez tenha alguns varões aí no meio, que a gente costuma brincar, né? Que são os benditos ou frutos, e são benditos mesmos. Mas a mensagem foi preparada para casais. E como nós somos uma só carne, né? Quando nós casamos, nós entendemos que se nós estivermos aqui, também o nosso cônjuge será alcançado para a glória do Senhor. De alguma forma, ele vai ser alcançado. Amém? Ou ele ou ela, se tiver só o varão, ela vai ser alcançada, se tiver só a varoa, ele vai ser alcançado. E nós nos baseamos sempre nessa palavra, na Escritura. Embora eu tenha lido alguns livros, né? Eu li esse livro aqui, ó. O Poder dos Casais que Oram Juntos. Eu folheei, não li todo, mas também tem 40 dias para salvar um casamento. Também dei uma olhada nele. Quando a família corre perigo. E ainda Deus, casamento e família. Então, esses livros aqui me deram respaldo, sim, né? Porque são cristãos que escreveram, são pessoas que aconselharam outros casais, são pessoas que têm um chamado na liderança da igreja. Então, que tem uma experiência na prática de aconselhamento. E eu, né, os livros, muitos deles eu nem li na profundidade, mas eu consegui alcançar algumas coisas já da introdução do livro, né, de ouvir falar, de ler algumas páginas. Mas é claro que o nosso livro base é esse aqui. Todos esses livros também foram respaldados nesse livro aqui. E é nesse livro que eu e você, nosso cônjuge, a nossa família tem que estar respaldada. É nessa palavra, a Escritura. Todos estão me ouvindo bem? Amém. Amém. Então tá. Eu fico falando aqui, penso que está todo mundo ouvindo e, de repente, estou falando sozinha. Bom, e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Aleluia, aleluia. E se vocês se lembram, e eu creio que todos vocês se lembram, que o Senhor foi fazendo, não é tudo que ele foi fazendo, ele fez o dia, fez a noite, fez tudo, o mar, né? Tudo que ele fez, e no final ele falava, e foi bom. E viu o Senhor que foi bom. Mas aqui, olha que engraçado, ele disse, não é bom. Não é bom o quê? Que o homem esteja só. E então o Senhor nos fez. O Senhor nos fez como uma ajudadora idônea para ele. Olha que incrível. Nós fomos a última coisa que o Senhor fez. A última coisa. E eu sempre me lembro que quando se faz um bolo, né, faz tudo, tão recheio, faz ali a cobertura, faz tudo, mas o que se coloca por último? E a gente fala, a cereja do bolo. Podemos dizer, então, não querendo ser melhor que ninguém, né, mas cada um tem o seu valor, cada um tem a sua importância, mas a cerejinha do bolo, embora pareça que ela é tão pequenininha, ela
né, não tem em tamanho, ela é menor ali daquele bolo, mas ela faz toda a diferença. Ela dá beleza, ela dá doçura, ela dá destaque, ela dá um toque. Então, digamos que sejamos um toque de amor e de carinho do Senhor na criação. Antes de passar para para o outro slide, eu quero iniciar contando para vocês um episódio que meus antepassados me contavam a respeito. Só um instante que eu vou tomar uma aguinha. A respeito de uma família. E hoje, a gente vê o quanto de famílias existem que são disfuncionais. O que são famílias disfuncionais? Famílias que elas não estão sendo quadradinha ou redondinha, né? Nós vemos que as famílias têm problemas. Mas aconteceu que, numa certa ocasião, uma história bastante comum, hoje, mas naquela época nem tanto, um moço casou, né, com uma mulher, e ele era bem mais velho que essa mulher. Na verdade, essa mulher era uma menina, e essa menina se preparando para o matrimônio, e aconteceu algo inusitado com ela. Antes do casamento, ela ficou grávida. E aí, ela não podia casar sem contar, né, que ela estava grávida. E olha o escândalo que era isso. E causou maior burburinho. Mas como que ela deixou acontecer isso? E veio muita crítica para cima dela, né? Que ela era uma pessoa de caráter dúbio. Alguns, sendo mais radicais, a chamaram de prostituta, né? Colocaram ela no mesmo grau da prostituta. Mas ela teve que falar para esse homem. E claro que esse homem ficou bastante revoltado e não aceitava. Que homem que vai aceitar isso? E, para piorar, ela dizia que não tinha se deitado com nenhum homem. E claro, né, que ela foi tida como mentirosa. E qualquer um de nós a veríamos assim, como uma pessoa mentirosa. E passou-se o tempo, eles tiveram que mudar de cidade, e mudando de cidade, morar, né, longe das pessoas que ficavam ali falando, mas nessa história saíram assim, né, sem levar muita coisa, com pouca coisa. Essa criança nasceu sem muitos recursos, e essa família foi criando essa criança. Essa criança passou um tempo, fugiu, ficou 3 dias desaparecida, e cresceu, arrumou alguns amigos. Esses amigos não foram assim tão leais na hora que ele mais precisava, o abandonou, ele foi perseguido, mas antes ele chamou alguns líderes de hipócritas, ele era bastante corajoso, né? E então ele foi condenado à morte e foi crucificado. Eu penso que vocês conhecem bem essa história, não é? E é por causa dessa criança, que depois teve vários irmãos, e esses irmãos, por causa dele, se tornaram pastores. E parece que era uma família muito imperfeita. O pai era muito temente a Deus, e a mãe também era muito humilde, e hoje ela é tida como uma mulher extraordinária. E ele é o nosso maravilhoso Senhor Jesus. E é por causa dele que nós estamos aqui.
olha só, essa história que aconteceu com uma família que parecia tão disfuncional, e olha só no que deu. Hoje, né, o mundo inteiro se rende a ele, talvez nem todo da maneira como deveria, mas ele é o nosso Senhor, amado Rei Jesus. Amém? Então, hoje as famílias entram nesse caráter de família disfuncional, porque acontece alguma coisa muito peculiar, significativo. E eu coloquei aqui para vocês já meditarem, seja você homem, seja você mulher, seja você jovem. O que nos lembra isso aqui? O que é? O que significa isso? Né? Ao contrário da história que nós passamos para vocês, nós falamos de alguém perfeito e que veio para cumprir um propósito aqui na Terra e cumpriu sendo obediente até o fim. Mas, e nós? Por que nós nos vemos diante de tantos lares disfuncionais? Tantas famílias disfuncionais? Eu coloco essa goteira aí para as irmãs analisarem, para os irmãos analisarem. É uma goteira. O que isso tem a ver com a nossa mensagem hoje? Aí tem uma goteira na sua casa, aí você pega uma bacia e vai lá e coloca ali para não estragar seus móveis, né? Porque senão vai molhar, vai vir o mofo. Você não dá conta. De repente, você tem que colocar vários baldes, porque já tem mais goteiras, uma goteirinha aqui, outra goteirinha ali, mais. E daí? Então, você chama o maridão, né? Vem aqui porque não está dando certo. Mas quando você chama, de repente já aconteceu um rombo na sua casa. O teto já está caindo, a casa já está caindo. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco? Então, isso aqui é para ilustrar que um casamento, ele se desfaz, ele vai perdendo a sua qualidade por causa de algo que aconteceu bem pequeno no início do relacionamento. Muitos problemas, eles não começaram agora, não. A casa não caiu de repente, o divórcio não acontece de repente. Mas ela veio acontecendo com uma brechinha que foi dada, talvez ainda no namoro. No namoro ainda foi dando essa brechinha. E ela não foi sanada. Foi se deixando, passou-se um dia, como essa goteira, e foi fazendo uma mancha no teto, e aí foi ficando cada vez pior, até que desabou. Não teve mais jeito. Entendem? E aí é interessante uma analogia que não é minha, mas está na Bíblia, que fala da mulher goteira. Quem é ela? Quem é a mulher goteira, hein? Eu acredito que não tem ninguém aqui que vai ser essa mulher. Eu confesso para as irmãs que eu já fui muito essa mulher goteira. Mas pela fé, eu estou dizendo já, profetizando que não existe essa mulher aqui. E se ela existia, nós vamos profetizar que ela não exista mais. No nome de Jesus. Porque, olha só o que acontece com a mulher goteira. Que horror! Olha só a mulher goteira, olha a cara da mulher goteira, gente. E aí, o nosso livro, o livro dos livros, vem falando em Provérbios 21, versículo 15. Goteira pingando sem parar em dia de chuva é quem? A mulher briguenta. Elas são semelhantes. A goteira e a mulher briguenta, elas são semelhantes. E aí acontece de repente, as coisas não
vai aquela gotinha, vai aquela gotinha. Essa semana mesmo eu tive uma experiência de uma pessoa, de um casal, que o marido teve um caso de adultério no passado, foi perdoado, pediu perdão, retomou, mas vira e mexe, a mulher toca, né, na ferida. Tá já cicatrizando, aí mexe na ferida. Acontece, aí foi acontecendo, até que, de repente, o marido falou, não aguento mais, vou sair de casa. E saiu de casa. E aí foi a hora dela falar, não, aquilo que você fez me matou, eu morri naquele dia, mas isso eu estou falando aqui, né, não no mesmo tom, não na mesma dramaticidade com que essa mulher fez. Aí você matou aquela mulher naquele dia. Ela morreu, aquela mulher boba, amorosa, aquela mulher que você tinha, acabou, você matou. Meu Deus, eu e você sabemos que palavra tem poder. Aí, a hora que o marido saiu, o que aconteceu? Aí foi correndo, aí caiu a ficha, né? Porque o inimigo das nossas almas começa a jogar coisas. E se você não vigiar, você fala aquilo que você não quer falar. Claro que ela não queria falar isso, claro que não era bem assim. Já tinha passado, já tinha se estruturado, já tinha anos, mas aí o que aconteceu? O teto caiu, né? E aqui está, né, mais algumas cenas disso que eu estou dizendo, descrevendo para as irmãs. Homem, cuidado com a mulher rixosa. E ali está escrito, melhor é viver num canto sob o telhado, e aqui tem várias versões, né? Do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Quem que aguenta, né? E tem uns que o marido vai para o banheiro, ela está atrás falando. Aí ele vai lá para o terreiro, a mulher está atrás falando. E ela nunca para de falar. Ela está sempre atrás, falando. E aí pega o marido pela gravata e, enfim. E aqui também acontece o contrário, do homem, o homem agressivo, o homem violento, aquele que prometeu cuidar da sua amada, e aí ele fica agressivo, ele grita, ele tem um comportamento completamente antirromântico. E isso aqui vem, né, de repente, desde o namoro, vem desse jeito, essa rispidez, essa grosseria não aconteceu de uma hora para outra. E essas brechas não foram sendo fechadas. Como que fecha? Como que vamos fechar essas brechas? Uma delas é vigiando. Quando nós sabemos que tem uma ira, uma das coisas que deve acontecer é isso, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quando cônjuges eles estiverem brigando, o quê? Uma das partes tem que ter o bom senso, mas no comum, no geral, os dois começam a se agredirem com palavras, com gestos, quando não partem para a violência. E aqui eu coloco um outro exemplo do que acontece muito nos lares. São as raposinhas que estragam a vinha. Vocês sabem que a nossa casa, né, o nosso lar, fala da mulher, né, sentada à mesa, fala que do nosso Senhor, que é a videira. Mas por que a raposinha, esse bichinho tão ingênuo, tão bonitinho, por que eles estragam uma vinha? Está lá em Cânticos 2,15. Por quê? O que significa isso? Tem raposinha na sua casa? O que é raposinha? Será que tem? Vamos ver se tem raposinha aí? Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Acontece, irmãs,
irmãos, que as raposinhas, esse animalzinho tão bonitinho, né, que dá vontade de pegar, que parece que é tão fofinho, o que que eles acontecem, como que eles fazem na vinha? Eles não comem, eles não, o de pior que eles fazem é que eles vão na raiz. Você está vendo ali a videira bonita, não é? Está em flor, mas o que que elas fazem, essa raposinha? Porque quando a raposa fica grande, você vê, né? Você acha que você já sabe que você tem que ir espantá-la, mas quando são as raposinhas, elas parecem inofensivas, né? Só que olha só que terrível que elas são. Elas vão nas raízes. Ali ela vai matando aos poucos. Elas vão matando aos poucos. E isso, o que que significa isso? Para mim, para você. Começa a pensar o que isso significa. O que que significa a raposinha aí dentro da sua casa? O que significa essa raposinha aí no seu casamento? Que você precisa matar. Que é a mesma coisa ali da goteira. O que que tem a ver essa raposinha com os problemas que nós temos em casa, que não são os maiores, né? A gente fala que quando é um gigante, quando é uma pedra grande, você dá a volta, né? Você pula, mas quando o problema é pequenininho, então você não percebe, você vai deixando, vai se acomodando ali com aquele problema. E eis aí o grande problema, de você deixar aquele pequeno mal ir crescendo, e aí você não está vendo que aquilo está pegando a raiz. O que que está? O que que vem há muitos anos na sua vida, no seu casamento, na sua família? O que que vem há tanto tempo e que você vai deixando, vai, né? É como se fosse, a gente tem um outro ditado falar, isso foi a gota d'água, né? Outro dia a pastora Selma fez uma pregação, ela está aqui presente, falando a respeito, viu, pastora Selma, a hora que eu estava fazendo isso, eu lembrei muito da ministração que você fez na nossa live passada, a respeito da lepra, né? Porque a lepra, ela quando ela aparece, ela, na verdade, ela surgiu há 5, 7 anos atrás. E aí, quando ela surge, não é que ela apareceu de repente, ela apareceu ali em forma de uma manchinha, depois ela vai adormecendo, e não é assim. Às vezes você não quer falar do problema e aquilo ali vai deixando, você começa a falar, depois você cansa, depois você desiste, depois você fica dormente. Você vê aquela situação e aquilo nem te incomoda mais, quer dizer, não é que não incomoda, né? Você fica meio que dormente com aquilo. Quer dizer que você acomodou com aquela situação, sabe? E aí, o pior momento é quando ela vem e ela ataca as juntas, articulações. E aí você não consegue mais caminhar, porque já adoeceu, você já está num estágio, no pior estágio, né? E quando ela falou isso, ela falou do leproso, né, que Jesus curou. Mas Jesus o curou e ele não estava no estágio pior, porque ele ainda conseguiu ir até Jesus. E nós, talvez, nós também estamos nesse estágio, nós não estamos ainda, não atingiu as articulações, ainda nós estamos conseguindo andar, nós estamos conseguindo ir até Jesus, porque Jesus é o verbo, e nós não estamos falando outra coisa aqui senão o verbo, e o verbo é o próprio Jesus. Eu sempre falo que eu sou professora de língua portuguesa e a parte que eu mais detestava quando eu estudava era a parte de verbos. E hoje eu falo, olha que ironia, hoje eu amo o verbo que é o nosso, eu tenho um verbo preferido, né, que é Jesus, que é a própria palavra, que é o verbo que se fez carne, que é Jesus. Então, nós estamos aqui hoje porque nós queremos sair dessa situação, nós queremos tapar esse buraco, nós queremos evitar essa gota que vai fazer o copo derramar, nós queremos evitar que o mal cresça, nós queremos evitar que essa lepra, seja qual é, que ela signifique, onde ela está nos atingindo, que ela progrida. E sabendo que Jesus curou aquele leproso, seja qual for a lepra do seu casamento, qual for a goteira, qual for a raposinha, nós vamos extirpar. E se for gigante,
Ah, nós temos o estilingue também para tacar nele, porque o estilingue tem a pedra. E a nossa pedra, a nossa rocha é infalível, porque é o nosso Senhor, é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Só um instante, irmãos, que eu estou aqui vendo. Tá. E às vezes nós somos cristãs, mas nós pregamos. E aqui tem uma palavrinha para mim e para você. O diabo não teme o que eu e você pregamos. Não. Ele teme o que nós vivemos. Ele não teme as nossas conquistas, mas ele teme as nossas renúncias. As nossas renúncias de não provocar ira, a nossa renúncia de não suscitar algo negativo, né? A nossa renúncia de nós mesmos, das nossas intolerâncias, as nossas renúncias dos nossos caprichos, né? De que eu quero assim, eu sou assim, eu não mudo. Nós não somos assim. Nós não temos a síndrome de Gabriela. Não, nós não somos assim. Nós, sim, podemos renunciar a tudo aquilo que prejudica a nossa vida, principalmente o nosso casamento. Então, e aí, né, voltando lá, que é melhor viver sozinho no deserto que morar com a esposa briguenta, que só sabe reclamar, e que Deus nos liberte de sermos essa mulher. Honra e glória do Senhor. Aqui eu coloquei uma outra coisa que tem sido problema, ciúmes. O que a Bíblia fala sobre ciúme? Nem vou falar muito aqui, só vou falar o que a palavra diz aqui. 1 Coríntios 13, 4. Fala que o amor não arde em ciúmes. E assim, o ciúme nada mais é que desconfiança. E hoje eu vi alguém falando, e eu falei, faz sentido. Falou, se você pegar o seu marido olhando pelo muro, olhando pela janela, entenda que se ele está vendo alguma coisa lá interessante, ou o marido estiver vendo a mulher olhando pela janela, e hoje tem uma janelinha terrível, que se chama celular, que, na verdade, rima com destruição de lar. Então, quando a gente percebe isso, gente, tem uma coisa que a mulher é estrategista. E o que ela vai fazer? Ela precisa encontrar, né, uma estratégia, um jeito, seja lá joelho, seja a mão para cima, seja num bom diálogo, preparando alguma coisa que vai se tornar mais interessante dentro do muro, para que ele não queira olhar atrás do muro. Irmãos, tem algumas pessoas que levantaram a mão, eu não sei se querem falar, se querem interromper para falar alguma coisa, ou se foi sem querer. Se for, liga o microfone e fala, olha, eu quero falar, e aí eu paro. Porque eu vi que tem duas mãozinhas aqui levantadas, e aí eu fico em dúvida, porque acontece muito, né? A gente ir brincando, de repente a gente clica. Hoje aconteceu comigo já. Ok. E aqui, né, porque a gente fica falando muito da mulher. Sim, eu amo essa palavra, porque o homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Mas o que a gente tem visto parece que é o contrário. Eu penso que tem homem que não entendeu que quando ele faz mal para sua esposa, ele está fazendo mal para si mesmo. E mais importante, se tem algum homem aqui, ele deve saber, porque deve conhecer a palavra também, mas a Bíblia não manda a mulher amar o marido, mas manda o homem amar a esposa. E aí, não é que nós não vamos amar, porque a palavra diz que nós devemos amar o próximo, e o nosso próximo é o nosso marido, né? Então, mas o mandamento aqui fala que o homem ame a sua esposa.
E depois eu vou falar ainda mais, que não é um amor assim qualquer, não, né? Você já deve saber qual que é esse amor que eu estou falando. Então, quando o homem ele quer um casamento, ser feliz, ele vai investir na sua esposa com amor, porque quanto mais ele ama, quanto mais ele faz bem para essa mulher, ela está fazendo para o seu corpo, porque não são mais duas pessoas, agora são um só corpo. Ele prejudica a esposa, ele prejudica a si próprio. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim se entregou. Então, vocês estão percebendo que não é um amorzinho, não, qualquer. Não, é um amor que é o maior amor. Gente, amar como Jesus amou, nossa, é muita responsabilidade. Eu sei, marido, que às vezes é difícil amar sua companheira rixosa. É difícil você amar essa mulher pecadora, mas quando vocês casaram, vocês eram, não casaram dois perfeitos, mas dois pecadores. Daí nasceram os filhos, nasceram mais pecadores. Então, é só pela graça de Deus. E o fato de você amar, às vezes tem marido que deixa de amar a esposa. O problema não é entre ela e a esposa, ele e a esposa, mas o problema vai ser entre ele e Deus, né? Porque a sua luta não é contra carne e sangue, mas a sua luta é contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, os levantes infernais para destruir as famílias, porque a família é uma instituição queridinha do Papai do Céu. Ele que instituiu o casamento. É a primeira instituição, você já viu falar isso, né? Não estou falando novidade. Então, quem somos nós para nos colocar contra a instituição divina? Né? E muitas vezes nós queremos jogar tudo para o alto. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Está em Efésios 5,33. É tão bonito, né, você falar isso, é tão bonito olhar esse casal aqui, mas é tão difícil, às vezes, respeitar um marido que não se faz pronto para tal. E como que a gente vai respeitar? Como que nós podemos cobrar um marido que é muito gostoso você respeitar, você honrar um marido que é segundo a Bíblia. Aí o marido quer que você respeite segundo a Bíblia, porque a Bíblia está falando, mas ele não faz a parte dele. Então, daí fica difícil. Então, veja que eu estou dizendo, nós temos que fazer cada um a sua parte. Amor do homem, se ele amar a esposa, como diz a Bíblia, então fica fácil a mulher ter esse respeito, esse carinho. Ame a cada mulher. Maridos, ame cada um a sua mulher. Está dizendo cada um a sua mulher, não é a mulher do próximo. E muitos querem amar a sua e ainda amam a mulher do próximo. E não a trate com amargura, né? Tá? Em Colossenses 3,19, às vezes muda um pouco a versão. Então, aqui nós percebemos que quem complica tudo no trajeto somos nós mesmos, né? Porque queremos caminhar segundo o nosso próprio entendimento. E está escrito, né, no nosso manual, que nós não devemos caminhar segundo o nosso entendimento, mas segundo a direção de Deus. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece a palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. E isso aqui é um desafio. Eu estava conversando esse dia com uma irmã que me procurou e o marido estava assim, bem fora da caixinha. E eu falando, nós temos 2 maridos, nós não somos a Dona Flor, né? Lá do filme de outrora, quando eu fazia literatura, eu tive que assistir esse filme algumas vezes, porque ele fazia parte da literatura. Então, tem um filme, acho que todos conhecem bastante, chama Dona Flor e seus 2 maridos. Eu falei, olha que legal, nós não somos a Dona Flor, mas nós temos 2 maridos. Eu acho que não é novidade para ninguém aqui, não.
Então, nós temos um marido que é o marido carnal, e nós temos o marido dos maridos, que está lá em Isaías 54, 5. Então, eu não sei se é 54, 4 ou 54, 5, por aí. E lá diz que o Senhor é o nosso marido. O marido, ele tem um marido também, porque lá fala, né? É o marido que é o marido da igreja. Então, ele é marido. Quando nós não conseguimos o que nós queremos humanamente, nós podemos falar com esse marido. Ele é um maridão. Ele é um marido que nos ama e deu a vida por nós. E se nós o procurarmos, outro dia eu estava perguntando para alguém, eu falei, você já procurou? Ela precisava de um advogado. Eu falei, olha, muitos já procuraram o Senhor Jesus como médico, alcançando cura. Muitos já procuraram o Senhor Jesus como seu bom pastor. Mas você conhece o Senhor Jesus como advogado? E a pessoa falou, não. E naquele dia eu a orientei mais umas 2 pessoas a buscarem o Senhor como advogado. As 2 pessoas buscaram como advogado, eram causas praticamente improváveis de ganhar e ganharam. Porque o nosso advogado não perde causa. E agora você conhece o seu Senhor e Salvador como seu marido? Chora para ele. Seu marido está fazendo alguma coisa que está te entristecendo, você já conversou, não resolveu? Fala com esse marido. Fala com o marido que é o melhor marido do mundo. E ele, então, vai te dar as estratégias. Eu falo para você porque eu tenho experimentado. Então, o que acontece? Nós conhecemos Jesus como médico, né? Primeiro como Salvador, depois como médico, e agora, né, alguns já conhecem como advogado, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas eu estou te apresentando nessa tarde, para quem ainda não conhece, o Senhor como o melhor marido. E você pode ter um marido que é cabeçudo. E como existem, né? Os maridos cabeçudos, meu Deus, ainda bem que o Senhor colocou uma ajudadora idônea do lado dele, que às vezes ele nem sabe muita coisa, mas aí a mulher vai e conduz, e fala, e orienta, e aí ele vai estar lá bonitão. Todo mundo está achando que ele é o bonitão, mas a mulher está ali de joelho, está orando, está orientando. Eu tenho uma amiga que o marido dela prega, e ele chega e ele leva uma mensagem a todo mundo, e ela é quieta, ela nem gosta de abrir a boca. E outro dia eu descobri que quem faz as mensagens é ela. E ele diz que chega nervoso, não, me ajuda aí, eu tenho que levar uma mensagem sobre o que eu falo, eu não sei o que eu falo, aí a pessoa vai e fala, por que você não fala sobre isso? Ele, então, e boa ideia e tal, entendem? Então, tem muita gente que está brilhando lá no púlpito, lá no serviço, sei lá. Mas tem uma mulher por trás. Talvez ela não vai ser reconhecida. Talvez ele nem vai lembrar de honrá-la. Mas tem um que tudo vê, está tudo anotado. Então, ele sabe do seu papel. Você está exercendo o seu papel, fica tranquila. E o seu maior presente é ver que funcionou, é ver que você já está sendo galardoada quando você vê, porque ele está lá sendo aplaudido, os aplausos, de certa forma, está para você, ele está sendo usado lá, mas Deus sabe que você também está sendo usado, você também tem ali, né, o seu galardão. Então, aqui eu coloquei aqui, né, que o maridão, às vezes, precisa fazer isso. Precisa agradar a sua varoa, precisa fazer uma surpresinha, maridinho. E eu sei que tem pessoas que não dão importância para isso, mas se ela não dá importância para isso, vê o que ela dá importância. Eu mesmo não dou importância para isso. E eu acho muito engraçado que às vezes eu vou para uma fazenda, lá na divisa do Pará, e o meu marido, ele sai e acha umas flores dessas de campo, e às vezes ele chega lá, né, com aquelas flores, assim, bem
de campo mesmo, né, exóticas, e eu acho muito fofinho, né, como diz a minha filha, minha neta que fala, eu achei fofinho, eu acho fofinho, mas não é aquela coisa, assim, sabe? Eu acho, irmãos, que eu não sou muito romântica, mas é interessante que, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo esses dias, acontece, né, comumente. No Dia da Mulher, eu já encontrei muita mulher que fica magoada e aí fecha as portas, para não dizer que fecha outras coisas que os irmãos estão entendendo aqui, porque o marido não lembrou que era Dia da Mulher e ela, a amiga ganhou flor, a amiga ganhou uma joia, a amiga ganhou uma caixa de bombom, a amiga levou o marido e ela não ganha nada. Você sabe como que eu faço, irmãs? Já tem muitos anos. Meu marido, com tudo isso, que ele vai lá no campo e pega, mas ele não dá importância para essas datas. Você sabe o que eu faço? Eu o surpreendo. Eu compro uma caixa de bombom, um presente, e mando levar lá no escritório para ele. E escrevo que o melhor presente para uma mulher é ter um marido como ele presente todos os dias. Porque o dia, e não é verdade, menino, isso faz um efeito na emoção do moço, do homem, né? Porque não é mais. E eu fico com essa média, e já faz tempo que eu venho repetindo isso. É claro, né, que se ele lembrasse também, eu ia ficar feliz, mas eu já acostumei. A minha felicidade é surpreendê-lo. Enquanto está todo mundo lá esperando o presente, eu estudando, porque pensa comigo. O melhor presente é você ter um marido leal, fiel, que trabalha, que te respeita. Não é de praxe, não é comum, né? O homem dar o presente, geralmente, desculpa, eu me embananei aqui na minha expressão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que tem homens que presenteiam a mulher, né, nesse dia, mas depois pisa na bola. Outro dia eu vi um que recebeu uma malhete, coisa mais linda, depois ela teve que jogar tudo na cara dele, porque descobriu que ele estava de casinho. Então, para quê? Que preço, que valor teve essa flor? Que valor tem isso? Então, às vezes, a gente tem que parar com esse mimimi, sabe? Essas coisinhas imaturas, eu acho imaturo. Eu acho imaturo, entendeu? Então, é importante a gente vigiar para ver, né, onde nós estamos falhando por bobeira, né? Porque a gente está indo pelo mundo, por que fizeram essa data? Fizeram por conta disso, né? Por causa de comércio. E aí tem feito com que muitos casais se desapontem, porque a pessoa fica esperando, né? Então, tá aí uma dica. Mude, faça o contrário, não espere presente, dê. E mesmo que ele não estiver merecendo, ele vai ficar constrangido de ver que você valorizou o homem que você tem. A mulher na família é uma videira frutífera. O seu coração, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Eu coloquei isso aqui, irmãs, porque uma das situações que eu vejo muito comum é maridos que não podem confiar nas suas esposas. Agora nem tanto, né? Porque marido quase não anda com dinheiro na carteira, que se usa mais, né? Passar Pix. Mas quando tinha carteira, né? Muitos ainda, né? Muitas fazem isso. O marido deixou, foi dormir, ela vai lá abrir a carteirinha do marido. E isso é ruim. Eu penso que tem dois motivos aí, porque se você tem marido aqui, né, tem dois motivos para que isso aconteça. Um, né, que muitas vezes ela já criou o hábito, e é ruim, porque o marido pode não ter vindo, mas e depois, eu já vi marido que falou, eu sei que ela faz isso, né, mas tudo bem, né, ela pensa que eu não sei, mas eu sei. É chato, é feio, é constrangedor isso, né?
E o segundo ponto é que para a mulher fazer isso, certamente o marido não é liberal. Ele não é muito generoso com ela para que ela tenha que fazer isso. Então, eu estou falando isso para que, né, se tiver mulher, que a mulher, né, pondere sobre isso, e o homem também pondere se a mulher está fazendo isso, por que está fazendo isso, né? Por que ela está tendo que fazer dessa forma? Então, é hora de uma conversinha sincera. E quando eu falei ali da mulher, né, que quando ora, aí o marido vai aparecer, e aí está lá em Provérbios, que o marido dessa mulher é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos, com as autoridades da terra, ele vai estar lá bonita. A mulher, de repente, está lá no cantinho dela, mas por causa dela, ele está sendo colocado no lugar de destaque. E então, essa mulher, ela é como uma parreira que dá muita uva, ou seja, dá muita fruto, né? E os seus filhos são como oliveiras à volta, porque também, quando tem um relacionamento bom, os filhos também são alcançados. E vós, marido, nós já falamos sobre isso, para amar, né, as mulheres, como Cristo amou a igreja. E aqui eu coloquei também que os maridos têm que, né, respeitar o vosso marido, nós já conversamos sobre isso, eu coloquei aqui a maneira errada, né, de não apontar o dedo, mas os dois sentarem, conversarem, assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. E aí é que eu falo, né, que se ele tiver o comportamento que Jesus teve com uma igreja, então fica fácil você cumprir essa segunda parte. É verdade? Irmãs, eu esqueci de ver o horário, pois vocês puderem me falar o horário, porque aqui já são 3h30. E como nós vamos dividir em duas partes, a hora que tiver no meu tempo de parar, vocês dão um sinal para mim. Quem que é a irmã que estiver administrando hoje o tempo, pode... Oi? Oi? Fica até 5 horas. Até quando? Na realidade, até 4 aqui no nosso horário, Mandir. Ah, então tá bom. Beleza, então. Eu acho que eu consigo terminar essa parte um pouco antes. Aqui eu estou colocando, né, um casal, que é, muitas vezes, muito comum, né, não deveria ser, mas desse diálogo. Os erros que sufocam o casamento, o que é? Infidelidade, mentiras, falta de respeito, falta de perdão, falta de sexo, falta de diálogo, quebra de promessas. E os 5 boas práticas no casamento. Uma comunicação clara, investir tempo no cônjuge, né? Porque essa semana mesmo eu atendi um casal que estava em crise, porque ele é muito do ministério, ou então está muito com os filhos, e ela muito filho, e não tem tempo para os dois. E desgastou, né? E aí uma das filhas gritava, como que meu pai pode, né, tá jejuando e orando, e meu pai está sempre falando da palavra, e agora ficou desse jeito, como que pode? Então, acaba gerando um mau testemunho, né? Porque, claro que Deus tem que estar em primeiro lugar, mas é preciso também investir no casamento, né? Nesse relacionamento. Elogiar com frequência, né? Não elogios assim, prontos, assim, forçados, né? Mas você sempre tem alguma coisa que você pode ver, né? Porque se você casou e já tem um tempo, alguma qualidade você viu, né? Então, sempre procure elogiar, valorizar. Isso faz um bem, isso muda toda uma situação. Planejar lazer, né? Porque às vezes fica tempo, e aí fica como a lepra, adormece, não, a gente nem sabe mais, né? Como que é planejar um lazer. E, sobretudo, orar juntos. Esse último item aqui que faz toda a diferença.
eu e o meu marido, nós temos uma... Agora, eu preciso falar para as irmãs, para os irmãos, que eu tenho 45 anos de casada. 45 anos. Com meu primeiro, único e atual marido. Amor da minha vida. Então, nós não nascemos em lar evangélico, né? Não conhecíamos a palavra. Andamos muito fora do caminho, quase nos perdemos. Se cumpria na nossa vida aquela palavra de João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas nós chegamos à segunda parte. Mas Jesus, nós conhecemos Jesus, que veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Então, teve todo um trabalhar de Deus e nós começamos a ter essa prática de orar juntos, sabe? E às vezes tem situação na nossa família que parece assim que, olha, não tem jeito, mas vamos orar, vamos unir a nossa mão, nós pegamos um na mão do outro e oramos. E sempre falamos, né, da palavra de Deus, que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no nome de Jesus, o Senhor se fará presente e fará aquilo com o qual concordarmos. E se nós estamos concordando com algo que ele está de acordo, então, né, tem ainda mais probabilidade de dar certo. E às vezes nós fazemos isso e nós oramos e eu falo, tá bom, é só um milagre. É só um milagre e aí de repente a coisa acontece melhor do que aquilo que a gente estava esperando. Nos surpreende. E aqui tem umas irmãs, minhas amigas, que sabem que tem uma filha nossa, que é advogada, e às vezes ela é mais arredia para fazer os cultos domésticos. E está sempre com um subterfúgio, né? E outro dia parecia que não ia acontecer, não ia. E ela me ligou, estava toda assim, muito conflito, e trabalho, e família, e aí nós pegamos um na mão do outro e falamos que o culto ia acontecer para a honra e glória do Senhor, e que nos surpreenderíamos. E ficamos. Foi chegando a hora, e aí eu falei, eu não sei o que vai acontecer. A hora que abriu a live, eles estavam todos lá, a minha família estava toda completa, todos os netos, todos os filhos, todas as filhas, os genros, estavam tudo junto. Eu olhei, só olhamos um para o outro, falava, uau, olha aí, parecia que não ia acontecer, e olha aí, né, como Deus é tremendo. Eu estou falando isso para dizer que funciona para mim, vai funcionar para você. Essa prática de orar, às vezes a gente ora sozinho, depois fala, eu orei, eu fiz campanha, mas só de você orar, segurando a mão do seu esposo, e mais, eu oro muito pelo meu marido, sempre, quando eu vou, nós temos umas práticas aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Às vezes, aqui a estudada era eu, né, e ele não conseguiu, foi terminar o terceiro grau bem depois. Então, eu achei que como eu tinha mais estudo, eu é quem ia prosperar. Eu é que tinha que conseguir, né, arrumar um bom serviço. Mas um dia eu descobri uma palavra na Bíblia, em Provérbios, que fala que as bênçãos que enriquecem, são as bênçãos do Senhor que enriquecem, não acrescenta dores. E então eu parei com o meu egoísmo de querer eu dar conta para dizer que eu era melhor, que eu era boa, e comecei a abençoar o meu marido todos os dias. Ele saía, e aí eu via quando ele se levantava, ele cuidadoso para não me levantar mesmo, para não acordar cedo, que ele é um homem madrugador. E eu vi ele tomando cuidado, sabe, para não me acordar. Mas eu tenho sono leve, eu via, e eu sempre orava baixinho. Senhor, abençoa o meu marido com as bênçãos que enriquecem e não acrescenta dores. E aí, irmãos, eu vi Deus honrando essa oração. E o meu marido foi prosperando. E para a honra e glória do Senhor, hoje ele é um homem próspero. E eu vejo que não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus, que eu orei para o meu marido, entende? Então,
eu sei o quanto que, eu e você sabemos, né? O quanto que a palavra de Deus funciona para nós. Ela é viva, ela é poderosa. Eu também tenho uma prática que parece até engraçado para muitos. Mas eu não saio de casa sem tomar a benção do meu marido. Eu peço, falo, não, eu estou indo ali em Rondonópolis, mas eu não queria sair sem que você me abençoasse. E aí, seja onde ele estiver, às vezes ele não está em casa, eu ligo para ele, e às vezes ele vai sair, eu sei que que eu vou sair, ele não vai estar, eu falo, não, eu vou sair, às vezes você não está aqui, então já ora comigo. Aí ele pega na minha mão, e aí ele me abençoa. Eu estou indo com a bênção dele, e já aconteceu de eu sair, e acontecer algum episódio, e eu falar, olha aí, ó, eu saí sem a bênção do meu marido, e eu falo, ó, viu? Eu saí, ó, já deu algo errado ali, ó, entende? Então, é fé. É uma maneira de honrar o cônjuge, é você pedir para ele orar por você, porque ele é autoridade na sua casa, sabe? E ele não é um homem, assim, não é um homem, assim, não vou falar religioso, ele é um homem de fé, mas ele não é um homem que tem voltado para a espiritualidade, né? Às vezes as pessoas vêm falando, pensam que ele também é assim. Não, ele não é. Mas eu sei da unção que está na vida dele como autoridade, como cabeça da minha casa. Então, mesmo eu sendo a mais espiritual da casa, eu não perco a oportunidade de usar da autoridade que Deus deu para ele. Ele tem uma autoridade sobre ele. Não é porque ele quer, não é porque ele é bom, mas é porque Deus deu, né? Deus deu para o meu marido, deu para o seu marido, deu para todos os maridos, independente do que ele seja, entendeu? Então, eu sei que tem uma autoridade na vida dos maridos. Aqui eu coloco aqui uma maneira como tem, às vezes, a mulher faz o aborto, né? Que a gente tem falado tanto sobre essa questão do aborto, a mulher faz o aborto, mas o homem também, ele faz o aborto, ele comete o aborto quando ele faz isso, quando ele sai de casa. Então, o divórcio, Deus diz, lá em Malaquias 2,16, diz, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. É forte, irmãos. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis, né? E essa infidelidade aqui, ela vai muito além de carnal, ela é muito mais profunda. E lá em Apocalipse 2,6 ainda tem uma palavra, não há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas Nicolas, como eu também as odeio. Então, aqui é porque eles eram bastante liberais, né? Podia, como hoje a gente vê aí no mundo, muitos cristãos que não estão nem aí, né? Que acha que pode, que vale tudo. Esses dias eu vi um casal crente, a mulher foi conversar com o pastor porque o marido queria uma prática ilícita, né? Ter uma relação grupal. E aí ela falou, e agora? Eu separo do meu marido, eu faço o que o meu marido quer, olha, vou usar um termo bem mundano aqui, que sinuca de bico, né? Aí, qual o conselho do pastor? Que conselho você acha que ele deu? Ele foi e falou, olha, você vai confrontar seu marido, você vai dizer para ele que não, e antes uma mulher divorciada do que uma mulher prostituta, porque se você fizer isso, você vai ser prostituta. Olha que coisa. Aí ela foi, passado um tempo, tal, ela foi, conversou, e o marido retomou, pediu perdão, glória a Deus, por Deus, ela orou, né, certamente,
e então ela foi livre. Mas isso seria uma prática nicolaítas, porque tem muita gente, eu já ouvi falar muita gente que faz uns tipos assim, porque o que é entre quatro paredes, tá bom, o casal pode fazer, mas esse aqui eu não vou falar não, porque é para depois. Mas, bom, agora eu comecei a falar, mas vou falar rapidinho. Tudo tem que ser permitido entre quatro paredes, mas tem que estar de acordo com isso aqui. Se não tiver, então não está valendo, não, né? Como assim? Ninguém está vendo, mas o Senhor dos Exércitos está de olho. Essa aqui é uma das partes que eu coloquei aqui, irmãs, que eu não sei como as irmãs veem isso, né? Mas eu sei que é corrente hoje no meio evangélico, esse estudo desse temperamento eu peguei de um livro cristão, né? Mas a gente sabe que existem... Nem tudo é consenso. E por isso eu me respaldei também no versículo da Bíblia, que está lá em Provérbios 14, 29, que fala a respeito do temperamento. Como é importante a gente saber a respeito do nosso temperamento, do temperamento do nosso cônjuge, do temperamento das pessoas que nos cercam. Porque às vezes nós cobramos que todos sejam como nós. E não, o Senhor fez cada um, né, com o seu jeito de ser. Então, onde na Bíblia fala sobre o temperamento? Provérbios 14, 29 diz: uma pessoa com entendimento sabe controlar o seu temperamento, e o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, quando a gente olha o temperamento, e eu quero falar rapidamente aqui para ver se você consegue se identificar, porque não precisa nem estar escrito, né? Mas a gente sabe que cada um tem o seu temperamento. Tem o colérico, tem o sanguíneo, tem o fleumático e tem o melancólico. Em qual você se enquadra? Calma que eu vou mostrar para você como que você vai receber isso. As qualidades, e você vai começar a ver quem que você é, quem que o seu marido é, quem que você é, quem que o seu cônjuge é. O seu cônjuge é. As qualidades. Eu vou falar do colérico, que o colérico eu me identifico, eu estou nesse quadro aí do colérico. O colérico, às vezes, ele é o defeito, ele é iracundo, ele é sarcástico, ele é impaciente, ele é, às vezes, prepotente, até intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Mas ele tem qualidades, como todos têm, defeitos e qualidades. Ele é enérgico, ele é resoluto, ele é independente, é otimista, é prático, eficiente, decidido, líder e audacioso, né? E dá para saber que isso faz parte de mim, que eu estou aqui e tendo a audácia de falar para a gente, muito conhecedor da palavra, né? Às vezes, muitos até mais que eu. E quem na Bíblia que se colocaria aqui, nesse perfil? Paulo. O apóstolo Paulo, segundo estudos, né, de quem faz esse estudo, identificou Paulo como sendo nessa área aqui. Ele seria o temperamento dele seria esse, de colérico. Mas quem que é o sanguíneo? Vou falar do sanguíneo e já vou falar de um personagem bíblico que se enquadra aqui, que é Pedro. E você pode ver se você também é como Pedro. Você é como Pedro ou você é como Paulo? Pedro, como que é? Ele era pusilânime. Pusilânime é um nome estranho, né? Mas que quer dizer que é medroso. E parece que nem combina tanto aqui, mas logo eu vou te mostrar por que combina. Ele é volúvel, ele é indisciplinado, ele é impulsivo. Impulsivo a gente até sabe, né? Porque lá na hora, lá ele passou lá a espada na orelha lá esqueci o nome do personagem, ele passou rapidão, ele já foi para partir para cima e arrancou a orelha lá do soldado. Mas também tem a questão do ser inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. Tanto é que ele foi medroso que ele negou, né? Negou Jesus. Ele foi um daqueles que eu estava contando o caso e que negou Jesus. Por medo, ele negou. Ele era um dos
né, 3 melhores amigos de Jesus, e na hora ele deixou Jesus ali também, negou Jesus. Mas as qualidades dele, ele é comunicativo, ele é destacado, ele é entusiasta. Lembra que ele falava, não, Senhor, vamos fazer isso. Né? Ele é afável, ele é simpático, ele é bom companheiro, ele é compreensivo e ele é crédulo. Você se identificou aí? Se você se identificou aí, você é sanguínea. E aí é importante você saber se você é sanguíneo, se você é colérico, porque você vai entender o outro sabendo que o outro tem qualidades e defeitos diferentes do seu, assim como você tem qualidades e defeitos. E também temos o melancólico. O melancólico, aqui nós vamos ter Jeremias. E tem estudo que traz Ana também como o melancólico. O melancólico, e a profissão, né, do sanguíneo, eles são mais atores, vendedores, oradores. O colérico são produtores, construtores e líderes. O melancólico, nós vamos ver nesse quadro aqui, artistas, músicos, inventores, filósofos e mestres. Eles são, como defeitos, egoísta, às vezes eles são amuados, são pessimistas, são teóricos, confuso, antissocial, crítico, vingativo e inflexível. Eu identifico uma neta aqui, porque ela tem esses defeitos, mas ela tem essas qualidades aqui. Ela é habilidosa, ela é minuciosa, o caderno dela de estudo é cheio de desenho, é cheio de frufruzinho, sabe? E ela é minuciosa, sublinha a palavra, destaca uma palavra. Ela é muito caprichosa com o jeito de ser com ela mesma, com as coisas dela. É extremamente sensível, mas é perfeccionista. Ela é esteta, ela ama mexer com a parte de esteticista, ela trabalha com a mãe dela trabalha com ozonoterapia, a mãe gosta de trabalhar na área de tratamentos, que tem um nome que eu não me fugiu agora, e ela gosta da parte da estética. Ela é idealista, é leal e muito dedicada. Você se encontra aí? Então você é melancólica. O fleumático eu vejo no fleumático o meu marido. Essas pessoas que estão aqui no fleumático e na Bíblia, nós vamos ter Abraão. Abraão, ele era fleumático. Parece-me que Moisés também é tido aqui como fleumático, mas eu não tenho certeza. A certeza eu tenho de Abraão. Então, são diplomatas, administradores, professores e técnicos. Mas, como defeitos, o que eles têm? Calculistas, temerosos, indecisos, contemplativos, desconfiados, pretensiosos, introvertido e desmotivado. Às vezes, eles têm isso como defeito, né? Mas tudo que é defeito, a gente trabalha. Todos os nossos defeitos, nós temos que trabalhar. Por outro lado, eles são calmos, que sorte que eu tive, irmãs, um marido calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, muito prático, líder, diplomata e bem-humorado. Para mim, não sei se é porque meu marido, para mim, é a qualidade, é perfeito, amo essas qualidades. Mas eu imagino que para ele não é nenhuma vantagem ter uma esposa colérica. Né? Como às vezes, para você, às vezes, o seu marido é fleumático e para ele deve ser difícil ter uma sanguínea como esposa, né? Esparolada, extrovertido, gosta de falar alto. E o colérico, e olha só, tem gente que consegue ser colérico hemorrágico. O colérico hemorrágico, outro dia eu conversei com uma amiga que está aqui, e eu perguntei para ela de alguém, e ela falou, aquele lá é colérico hemorrágico. Eu falei, vixe, então é perigoso mexer com ele. Então, mas isso aqui, irmãs, eu coloco porque nós temos que ter domínio sobre as nossas deformidades, né? Para a gente conseguir entender, é libertador quando você vê que o outro é daquele jeito, ele não é obrigado a ser do seu jeito, porque ele também não vai obrigar você a ser do jeito dele. Então, você vai entender o outro melhor. Amém?
E aí a gente vai, já estou caminhando para o fim, ver que, para a gente resolver isso, como que a gente resolve? Com diálogo, né? Olha que esse diálogo anda cada vez mais difícil. Ainda mais que tem aquele aparelhinho do mal, né? Que todo mundo sabe. Às vezes falta assunto em comum. Há um silêncio ensurdecedor, porque a pior solidão não é aquela que você está sozinha, é aquela que você está com alguém do seu lado e não fala com você. É quando você está no meio da família e você é ignorada, não é? Você é vista como um invisível. Então, isso faz com que é uma daquelas gotinhas. Não fala mais, ou vai deixando, e aí, a hora que vê, né, explode. Então, tire um tempo a sós e conversem sobre tudo, sobre o que gostam e o que não gostam um do outro, mas hora antes, porque às vezes você vai mexer e ao invés de fazer o efeito que você quer, pode fazer o efeito contrário, porque pode parecer que você está criticando, entende? Já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Eu vou com a melhor das intenções, mas o inimigo, ele é astuto, ele já quer distorcer. Aí o outro já vai pensar, mas será que eu não estou fazendo a coisa certa? Não está satisfeita comigo? Está reclamando? Por quê? Então, tudo tem que ter estratégia. E a gente ora pedindo tanta coisa, não é? Ore pedindo estratégia, sabedoria e estratégia, para poder saber, para encontrar graça aos olhos do marido. Eu já recebi muitos casais, muitos não, alguns, que achando que não gostava mais do marido, porque um dia, numa briga, o marido agrediu, deu um tapa no rosto dela por causa de uma situação, que talvez ela nem lembrasse mais da situação, mas ela lembrava do tapa. O marido se arrependeu e pediu perdão, mas ela não conseguiu esquecer. E ela falou, como que eu faço? O que eu faço? E eu me lembrei de uma fase minha, que eu estava fazendo faculdade. E aí, quando você vai fazer faculdade, e bem fala que a faculdade é um lugar bem, né, perigoso, e eu vim de um relacionamento, eu era bem caipira, né? Caipira, quando eu falo assim, que eu não tinha muitos modos de menina da cidade, eu fui criada na roça, né? E quando eu fui namorar com meu esposo, ele me levava para comer num restaurante muito simplesinho, era o único que tinha na minha cidadezinha, e eu nem sabia cortar um bife. Eu fui cortar o bife, e aí, como eu não tinha prática, né? Eu fui cortar o bife, escorregou, foi parar na outra ponta da mesa. E ele, tão gentil, ele falou para mim assim, não se preocupa não, a sua faca que está cega, deixa que eu vou cortar para você. Gente, olha que postura. E daí eu fui estudando, ele foi me dando condição de eu fazer faculdade. Quando eu fiz a faculdade, mas eu sabia falar direito, né? E ele não sabia. E aí pronto. Quando ele falava alguma coisa, eu pá. Quando ele falava qualquer coisa, e eu fui intimidando esse homem, porque ele não podia abrir a boca, porque ele não fez, não estudou, né? Aí quem me deu a condição foi ele, então deu estudar. E, de repente, eu estava achando que eu era melhor. Ensoberbecida, não conhecia a palavra. Eu era aquela mulher tola. Irmão, vocês acreditam? Vocês olham para mim hoje, parece que eu sou tão boazinha, né? De longe, as irmãs que me conhecem já sabem que eu não sou. Mas, hoje eu vi uma mensagem que falava assim, cuidado com o seu espelho. Porque você vai olhar no seu espelho e, de repente, você vai se achar tão boa, tão bom, tão bonito, e aí está o perigo. E a Bíblia fala, não pense mais de você do que deve, né? Então, às vezes, a gente começa a dar brecha para um lugar, para o nosso casamento satisfeito, né? Com isso, eu tive que fazer uma retomada, fui buscando a sabedoria para poder valorizar um marido que sempre me honrou, mas de repente eu já estava achando que ele não era, né, o marido ideal.
E eu vi, por que eu estou falando isso? Eu ia até me perdendo, mas estou voltando, retomando, peguei. A questão da graça. E um dia parecia que eu estava pedindo, perdendo a graça por ele, por esses detalhes. Olha como o inimigo é sujo. Porque ele não sabia falar a gramática correta. Meu Deus! E aí, eu só queria ouvir preletores, pastores, não, palestrantes que tivessem PhD. E um dia o Senhor me levou a amar os pregadores que eram semi-alfabetizados, praticamente analfabetos, mas que tinham o melhor mestre do mundo, o Espírito Santo. E eles falavam desse livro, ele não tinha muito livro, mas eles falavam desse livro com maestria. E eu fui vendo, né, a graça que Deus dá, a capacitação que Deus dá. E que Deus não gosta dos soberbos, né? Às vezes tem pessoas que saibam ficando melhorzinha e vão se achando tão boa e tão bons, né? E eu comecei a orar, e o Senhor me deu graça, e eu comecei a olhar para o meu marido e falar assim, nossa, mas como o meu marido é lindo, que homem maravilhoso que eu tenho, como que eu não enxergava esse homem? Um homem que sempre me fez bem, que sempre me amou, que sempre procurou ser o melhor pai para os meus filhos. Vocês viram, né? Que o meu casamento tem uma coisa, um segredinho aqui, que tem muita gente que as irmãs já sabem que ele fala. Qual que é o segredo, irmão Teobaldo, para o seu casamento durar tanto tempo? Né? Ser casado com a mesma esposa, e, né, 45 anos, os filhos, e com netos grandes já, né? Neto de 19 anos, a minha caçula está com 14, minha neta caçula está com 14, e ele fala, o segredo, irmãos, é sim, querida. Eu amo ele falar isso, ele fala isso assim, sabe, de uma maneira muito engraçada, porque ele fala que para durar tem que ser sempre sim, querida, sim, querida. Claro que não é, né? Ele fala brincando, porque se fosse, meu Deus, a gente nem teria o que nós temos e seria mesmo um desastre. Glória a Deus, que Deus nos deu sabedoria, e isso para falar que Deus nos dá graça. Aqui, a consequência de um casamento, né, desfeito, quando você não fecha as brechas, não vê as goteiras, aqui a violência, e eu pergunto, filhos separados, o divórcio, entre o divórcio e a violência, o que é melhor, né? É claro que é o divórcio, Deus abomina, Deus odeia, mas eu acredito que ele odeia ainda mais a violência. Ah, irmão, me dá só mais uns 5 minutinhos. Isso aqui eu coloquei porque eu achei muito engraçado uma teoria, que para o homem que ele não quer casar, ele pode escolher ter um cachorro. Isso é uma brincadeira. Por quê? Qualquer hora que ele chegar em casa, o cachorro vai recebê-lo com alegria. Verdade, né? Outra coisa, o cachorro também nunca vai implicar com o tempo que ele vai ficar no celular, que hora ele Jesus, se o tapete, se enrolou o tapete, com quem que ele está falando, que hora que ele está chegando. E se chegar, se ele colocar o cachorro preso no porta-mala e esquecer, a hora que ele abrir, esse cachorro vai fazer a maior festa, vai lambê-lo, vai banar o rabo para ele. Agora, faz isso com uma mulher. O que vocês acham que vai acontecer? É uma brincadeira, tá? E a mulher também tem a opção de ter um gato, um gatinho mansinho, não suja, não é sujo, ele está sempre limpinho, ele é sempre fofinho, ele é carinhoso, né? Então, o homem tem a opção de ter o cachorro, a mulher tem a opção de ter o gato, né? Porque o gato, meu Deus, é um amor, né? Como o próprio nome é um gatinho, é fofinho, ele não faz bagunça, ele não deixa as coisas fora do lugar, ele é todo fofo, né? Mas, enfim, tá aí a opção, a alternativa. Outra coisa que nós devemos ter o hábito, que lá em Cantares nos orienta, é a elogiar, né? Como diz, tu és toda formosa, minha amiga, e em ti não há mancha. Está lá em Cantares, o elogio.
O romantismo deve continuar. Mesmo aqui eu coloquei esse casal de velhinho, porque eu já estou me identificando com esse casal de velhinho aí. Olha que fofura. Então, o romantismo não é só no início da mocidade, mas tem que ser. E o perdão. Perdão é importante. Ele sara, ele cura, ele restaura. Então, nós temos que liberar perdão. Tem gente que está aí ainda resmungando, murmurando por causa de coisa que já ficou no passado, como aconteceu com essa minha irmã, que ficou fora da caixinha, foi falando para o marido, até que o marido saiu de casa. Quando você não perdoa, o prisioneiro é você. Para, meu irmão, para, minha irmã. Se libere, não porque o outro merece, mas porque você merece ser feliz. E você está ficando aprisionada a mágoas, a coisa de ressentimento. Eu vou parar por aqui e vou deixar isso aqui para a próxima, né? Porque eu já passei 3 minutos. Então, é tanta coisa que eu gostaria de passar e eu preparo assim com muito carinho, né? E aí tinha uma historinha aqui que eu queria contar para vocês, mas eu acho que eu não devo, né? Tudo bem? Tudo bem, irmã? Irmãs? Posso parar por aqui? Tudo bem. Tudo bem. Oi? Deixa eu finalizar aqui, então. Só um instante. Aqui, então, eu deixo aqui que você deve cuidar da sua casa, da sua família, como um manancial, um jardim fechado. Cuida desse jardim com amor. Né? A esposa é o jardim particular do homem. Rega. Como que você vai regar? Rega isso com amor, com carinho. Sei lá, aqui. Então, e aí vamos ter dias mais felizes e de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Amém. Deixa eu só passar aqui. Chegando. Ok. Deus seja louvado. Eu agradeço a oportunidade. E até a próxima. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe ricamente vocês. Que vocês tenham uma casa, um casamento lindo, maravilhoso, com bastante amor, que vocês reguem esse casamento, a família de vocês, o relacionamento, que Deus dê para vocês conseguirem